o nível de água desceu drasticamente, deixando exposto esses canais pleistocênicos segundo o professor Tagliani, professor do nosso Instituto de Oceanologia, parece que esse rio todo ele percorria, inclusive, o próprio canal da Lagoa dos Patos. Para vocês terem uma ideia desse máximo regressivo, quando a água baixou, isso é só uma contextualização para vocês terem ideia do que a gente está falando de uma história muito antiga. Olha onde estava a água quando começou a congelar o polo. Pode passar. Essa aqui é a região de Arroio do Sal, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A água batia na encosta do Planalto Meridional. Com o tempo, congelou cada vez mais. Pode passar. A água foi regredindo. Pode passar. Por volta de 5.000 anos antes do presente, a água, com o gelo se concentrando na calota polar, a água foi baixando. O que os nossos grupos humanos que ocuparam a indígena, ele avançou por rotas. Nós conhecemos no Brasil a localidade mais antiga, Lagoa Santa, onde nós temos uma datação de 12.300 anos, quando uma preguiça gigante, durante um evento de caça, cai por cima de um caçador e lá ela conserva por baixo a lança. Então nós sabemos das datas mais antigas desse período. E nós temos vários sítios muito antigos. Nós temos sítios de 8.000 anos, 12.000 anos, por todo o Brasil. No Uruguai, isso é um pouco mais avançado, porque como é um país um pouco menor territorialmente, eles têm condições de fazer datações mais prioritariamente, porque eles, na verdade, eles conseguem escavar mais áreas mais amplas. E lá já está confirmada essa relação do homem com a megafauna. Então, quando os nossos megatéricos, quando ele atravessa essas camadas de gelo, ele vai encontrar mastodontes, vai encontrar mamutes, pode passar a próxima, e vai se comportar de uma maneira bastante defensiva com relação aos animais, porque nesse período ele ainda não era topo da cadeia alimentar. O topo da cadeia alimentar, se não me engano, naquela época era um tigre, um esmilodon, que inclusive predava o homem, caçava inclusive esse tigre dente de sabre, nosso Diego da Era do Gelo, numa bobeira da família, ele acabava comendo as crianças, enfim, ele avançava. Além de outros animais que também predavam o homem. Nós temos os primeiros registros da ponta chamada Clovis, que é um estilo de ponta de flecha, de ponta de lança, muito característico para esse período, que hoje nós temos vários e vários educadores patrimoniais e turismólogos que recriam essas pontas, fazem, na verdade, oficinas abertas de patrimônio cultural para lascar. Ela não é tão simples assim. Ela precisa de um aprimoramento e de um conhecimento técnico profundo e avançado para que eles pudessem transmitir de geração em geração uma peça fundamental de sua sobrevivência. Aqui estão as pontas de projéteis mais antigas do Rio Grande do Sul, do sul do país. E vocês percebam que elas têm uma ranhura que chama alternado alternante. Ou seja, de um lado eles lascavam numa direção e de outro lado viravam uma ponta de lança e lascavam da outra. E por quê, pessoal? Alguém tem alguma ideia por que eles lascavam de uma ponta numa forma e da outra ponta na outra? Aerodinâmica. Quando se atira um dardo, uma lança, ela faz aquele movimento helicoidal. Ou seja, eles já possuíam aqui nesse processo de lascamento alternado, alternante, lasca de um lado de um jeito, lasca do outro de outro, para possuir ou seja, alcança maiores distâncias, tem maior precisão e a lança tem melhor equilíbrio. Muito essas pontas cola de pescado, porque nós temos a convicção que Santa Vitória do Palmar, ou seja, desse lado da Lagoa Mirim, é um foco, digamos, é um foco primário do povoamento na nossa região. E as datas mais antigas, já conhecidas, já publicadas, elas beiram ali a 5.000, 8.000 anos antes do presente. Um dos sítios mais antigos, inclusive, é o que beira o Porto Pindorama, onde muito material já foi encontrado. E essas pontas que apareceram na Argentina, em La Plata, elas mostram não só apenas um refinamento da farpa da ponta de flecha, como também continua a lasca primária, a lasca de encabamento, a lasca retirada para encabamento da peça.
Aqui em Monte Verde, no Chile, 12.500 anos, a barranca do rio, uma das barrancas do rio, onde aparecem não só o material dentes de toxodonte, plaquetas de tatu gigante, como aparece também as pontas de flecha associada. Então eu acredito que muito, assim, uma questão de uns 2, 3 anos a partir de agora, nós teremos um triângulozinho desse aqui. Porque já foram datadas pré-cerâmicos, ou seja, nós temos algo na história que a gente fala assim, nós temos aquelas revoluções neolíticas, antigamente a gente falava assim, né, o neolítico e o paleolítico. Paleolítico é a idade da pedra lascada, e neolítico era a idade da pedra polida. No neolítico se fazia agricultura, no paleolítico se caçava. Então se tinham aquelas divisões bem características. Nós tivemos isso aqui no Rio Grande do Sul também. Nós tivemos um período pré-cerâmico, ou seja, onde o homem não produzia agricultura, não agriculturava, e caçava e coletava. Nós chamamos aqui na nossa região de tradição umbu. Cultura material conhecida como tradição umbu. Não era o nome das pessoas, é o nome da cultura material que eles produziam. Tá? Então quando nós vamos no museu e observamos aquelas pontas de flecha, de pedra lascada, aquilo lá é tradição umbu. Ou seja, tradição lítica, tradição tecnológica lítica, umbu. Tá? Pode passar. E um dos locais típicos, preferidos, mais antigos, são encostas de planalto, são as pingadeiras, são os abrigos sob rocha. Aqui em Santa Vitória, um patrimônio que acompanha as pontas de flecha sempre é a bolhadeira. A bola de bolhadeira de pedra polida, tá? Que sempre aparece, sempre acompanha junto. Só que ela é um pouco mais recente. Parece que com o avanço da migração do Nhandu, que é a nossa ema, as pontas começaram tipologicamente a proliferarem. As pontas e as bolhadeiras. Pode ver. Aqui com mais detalhe a pátina e os tipos de pedúnculo e o processo já um pouco mais nítido da canalura. Tá? Essas pátinas, numa das pontas que nós localizamos e identificamos aqui, muito antiga, que é a ponta do Renato que ele encontrou, ela não tem pátina. E é uma ponta tipologicamente de 6.000 anos. A tipologia dela é de 6.000 anos. E ela não tem pátina. Agora imagina o quanto tem uma ponta com uma pátina tão espessa como essa. Além disso, nós temos machados petaloides, lâminas de machado de pedra polida, ou seja, já havia um manejo do ambiente, da natureza, e temos aqui o nosso quebra-coquinho. Encontramos as peças, encontramos o material sem contexto, ou seja, não sabemos de onde é. Eu já encontrei várias dessas peças calçando porta. Aonde eu ia, eu encontrava calçando porta, distância. Nós fizemos um trabalho e a pedra estava lá, porque era a única pedra que tinha, na verdade. A pessoa arou a sua horta, e da horta bateu lá, né, o disco de arado fez plim, soltou aquela pedra, ele pegou a pedra e botou para calçar a porta. Mas se não fosse o arado dele, também a gente não teria o conhecimento do artefato. Tá? Então esse é o problema do contexto. Mas eu sei que ele é um polidor de machado porque ele é alongado. Ele é alongado, diferente do... Vamos ver se aparece o próximo. Diferente do moedor de grãos. Tá? Diferente do moedor de amêndoas. Que tal aí o pessoal do bacharel em turismo, aí, né? O pessoal da agroecologia já tem feito isso. O pessoal está usando a amêndoa, as amêndoas lá de diversos pouquinhos lá, o aricastro no caso, né? Mas aqui do butiá captata, nem é captata mais, mas do butiá, mudou, né? O nome, né? E aí para fazer uma farinha com ele desidratado e fazer bolo né? da amêndoa. Então, isso é subterrâneas, que não é o nosso caso. Tá? Isso eu só estou contextualizando para depois a gente entrar naquela questão do curso que ficou mais evidente. Isso, por que nós escavamos montículos aqui e não estruturas subterrâneas? Por que não buraco de bugre, como o camponês chama? Porque se eu escavar meio metro, 1 metro aqui, quem já fez fossa sabe que não tem condições, a água brota. E sabe que lá na serra, na região serrana, o frio, a neve não chega a surpreender, neva muitas vezes, e lá a coleta de pinhão é mais consistente. Tá? Essa é uma cerâmica típica dos nossos grupos, a cerâmica da tradição vieira. A cerâmica guarani também tem muito dessa característica. E é assim que os arqueólogos encontram a cerâmica indígena, a cerâmica ameríndia, no sítio arqueológico. Não encontra ela inteirinha, bonitinha, como está no museu.
encontra ela quebrada, fragmentada, encontra ela em pedaços e depois se reconstitui.